Você sabe que aqui a gente se preocupa em levar informações que são úteis para você. E esse é um assunto que muitas vezes a gente não conversa, né, em roda de amigos. A questão da responsabilidade civil e criminal dos médicos. E é por isso que o meu segundo convidado já está aqui, é o advogado Marcelo Campelo. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado pela oportunidade. Sempre uma delícia falar sobre esses assuntos, tá? Nós que agradecemos, né? Estamos em via nacional aqui. Acredito que é um assunto que ninguém pensa, porque ninguém quer passar por isso, né? De ter que pensar que um médico que está nos cuidando, de repente, precisa responder a algo, né? Podemos começar, então, falando dessas responsabilidades? O que seria essa responsabilidade civil e criminal dos médicos? Claro, vamos lá. Todo profissional prestador de serviços, e nisso inclui os médicos, tem a responsabilidade tanto civil, quanto criminal e quanto administrativa. O que é a responsabilidade civil? Responsabilidade civil, ela é a responsabilidade patrimonial. Eu causei um dano, eu vou reparar esse dano. No caso do serviço médico, eu avalio se teve culpa. O que é culpa? Imprudência, negligência e imperícia. A outra espécie de responsabilidade é a responsabilidade penal, que é a criminal, que é a delegacia. Então, um médico, num procedimento, ocasionou uma lesão corporal grave, né? Uma deformidade ou até um homicídio. Uma pessoa morreu na mesa de cirurgia, também se averigua a culpa, que é a negligência, imprudência e a imperícia. E como a medicina é uma profissão de extrema importância, ela é regulada, né? Então, como ela é regulada, existem os conselhos regionais de medicina que são vinculados ao Conselho Federal de Medicina. E eles avaliam as posturas do médico frente ao paciente, frente aos médicos, frente aos profissionais de saúde. Então, também é outra responsabilidade e um canal de informação para as pessoas. Então, como que a gente consegue, quer dizer, em que caso que seria necessário ir atrás desses direitos, no caso, paciente e médico, né? Então, quando uma pessoa entende que não foi, assim, atingido o que ela contratou com o médico, então, fazendo uma parte, sempre é importante médico e paciente, independente do procedimento, que façam um contrato. Deixem bem definidos os objetos contratuais. Eu irei fazer uma cirurgia plástica nos meus olhos, vai ficar desse modo, irei chegar aqui, pode ser que eu não chegue em tanto, sabe? Então, deixar previsto. Segundo ponto, sempre ter todos os exames anteriores, né, que se chamam exame de anamnese, registrados, cuidados, guardados, para que, numa eventual dúvida, se houve ou não atendimento, possa se procurar com amparo e segurança, para que também não seja injusto com o profissional. Então, seria, por exemplo, o caso de... quando a gente vai fazer uma cirurgia e se pede para passar por um cardio. Isso, para ver se não tem um risco de cirurgia. Se não tem risco, então, ok, você estava apto para fazer a cirurgia e isso dá um respaldo para o médico. Do contrário, seria uma negligência. Seria uma negligência. Por exemplo, casos que eu já vi no escritório. Cirurgias realizadas em clínicas que não tinham todo o aparato médico para atender no caso de uma emergência, né? Então, a pessoa teve alguma intercorrência grave e não tinha estrutura de uma UTI para reavivar. E isso são casos que acontecem. Entende? Acontecem muito. Eu vejo muito em procedimentos estéticos, né, que são feitos em clínicas. Então, claro, tem profissionais que têm toda a estrutura, tem profissionais que às vezes entram num determinado risco, né? Então, o que eu recomendo? Quando uma pessoa vai fazer algum procedimento, ela que avalie o quanto esse profissional é renomado, que cursos ele fez, quais as instituições ele é vinculado, porque toda especialidade médica tem uma associação, né? Então, tem a Associação dos Pediatras, a Associação dos Cirurgiões Plásticos, a Associação dos Cardiologistas. Então, quando a pessoa está lá, provavelmente tem um respaldo, né? E até falando, por exemplo, um cirurgião plástico, para ele começar a operar mesmo, nossa, é um estudo aí de 10 anos, 15 anos. Então, né? Uma pessoa, e de prática também, né? E de prática também. Então, uma pessoa, para
fazer um trabalho dessa natureza tem tempo de estudo, né? Então, isso que é importante. Então, se eu vou fazer uma plástica, procure um cirurgião plástico. Se eu vou fazer uma cardíaco, procure um cirurgião cardíaco. Se eu vou fazer um exame na minha vista, um oftalmologista. Pegar um especialista da área, né? Extremamente. Agora, como que as pessoas podem se precaver? No caso, por exemplo, saber se aquele médico está apto ou não. Sei lá, existe alguma forma mais pública de saber da reputação daquele médico, por exemplo? Olha, não existe uma forma pública. Pelo menos eu não sei sobre isso. Agora, o que eu sugiro, né, que até depois que acontece o problema a gente faz. Procurem outros profissionais. Procure diversas opiniões sobre um assunto. Porque através de outras opiniões você consegue encontrar o meio do caminho, ou o caminho mais correto, ou o caminho que lhe agrade. Então, assim, você tem a solução, né? Você tem um amparo para fazer. Porque a questão de você verificar, digamos, a ficha do médico, se ele é um bom profissional, isso é mais em consulta, é mais por indicação mais também, por né? indicação, os pacientes que ele atendeu. Certo. Né? E qual que é a consequência para os médicos que, quando se prova que houve um erro médico mesmo? Então, a primeira responsabilidade civil, ela é financeira, é reparação. Certo. Então, vai se buscar a justiça civil, né, através de um advogado, porque dificilmente se enquadra no juizado especial, que não precisa de advogado, porque envolve perícia. Tá. E chegar-se a um valor no final do processo, que é um processo longo, tá? O processo civil, geralmente, são processos longos, porque tem muita prova a ser feita de ambos os lados. E, depois de todo o devido processo legal, se sentencia. Tá. E lá o juiz vai dizer o quanto deve, quais são as consequências e quanto a parte tem direito. Na responsabilidade criminal, eu vou procurar, que aqui no Paraná tem uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Crimes contra a Saúde. Eu abro um boletim de ocorrência, ou eu também procuro um advogado, ele faz a notícia crime e já amparo com todos os documentos. Existem casos que são remetidos ao IML, né, o Instituto Médico Legal, lá o de Criminalística, para verificar o quanto foi esse dano. Tá. Sai a primeira perícia. Dependendo da situação, o delegado já instaura o inquérito e se continua. Qual que é a consequência? Até esse eu posso falar, que é uma notícia pública, né? No Rio Grande do Sul teve uma obstetra que foi comprovada a imperícia na hora de extrair a criança e nisso ocasionou homicídio. Ela pegou, salvo engano, 5 anos no regime semiaberto. Então pode ser preso. Tá. Consequência administrativa perante o Conselho Regional de Medicina. Será aberta, chega a ser uma denúncia, o paciente procura, informa o que aconteceu, com todas as documentações. Muitas vezes também ele não tem a documentação, o CRM oficia para que o médico informe. Uma perícia, uma comissão técnica médica avalia se existe uma possibilidade de uma infração ética e com a infração ética se inicia a sindicância. Qual que é a consequência? Pode ser desde uma censura pública, uma censura privada, até a cassação da licença. Ah, então pode acontecer a cassação da licença. Pode. Tá. Espero que sejam raros esses casos, né? Porque a gente sempre confia no profissional de saúde, né? E tem uma ética por trás muito forte, né? Sim, a grande maioria são pessoas fabulosas, né? Não podemos... São pessoas até que idealistas, que acreditam na saúde, estão brigando por ela. Né? Com certeza. Muito bem colocado. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu? Você está no Instagram como Marcelo Campelo Advocacia. Também tem o seu site, né? Isso. Que é marcelocampelo.adv.br. E é isso, certo? E quem quiser, me manda um e-mail. Pode entrar em contato, tirar dúvida. O pessoal manda, hein? Pode mandar. A gente tá aí para isso, né? Até que eu brinco sempre, o advogado é um idealista. Se ele não atende, não informa, né? Para que acreditar na justiça, né? Legal, muito legal. Obrigada, viu, pela tua presença aqui mais uma vez. Obrigado a vocês.